E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um vídeo pra vocês e dessa vez aqui, bom, sim, de um ângulo diferente, mas também a gente vai trazer a nova atualização do Emulator glibc. Essa daqui é a versão 7.1.3 do Emulator glibc e que, cara, realmente corrigiu diversas configurações diferentes que a gente tinha lá com o Emulator glibc na sua versão 7.1.2. Uma das principais correções que existem aqui, é claro, é aquele bug do R2 e do L2 que infelizmente não funcionavam na versão 7.1.2, porém agora já voltaram a funcionar nesse novo Emulator glibc. Uma nova opção de formato de som MIDI que agora a gente pode utilizar para alguns jogos que requerem essa função. As novas versões do Box 64 já estão incorporadas nessa versão, então a gente vai ter a versão 0.3.1 do Box já feita dentro dele, sem você ter que precisar instalar diretamente naquele Contents, e também a atualização dos drivers Turnip, rapaziada. Agora a gente já tem o driver Turnip R4 já diretamente nele, sem a gente precisar ficar instalando pelos Contents. Isso é muito bom para vários celulares, que o driver Turnip R4, pelo menos aqui no Emulator, rapaziada, tá muito bom para rodar diversos jogos, e a gente com certeza vai conseguir rodar muita coisa com esse Emulator. E é claro, a gente também vai fazer todos os testes e mostrar para vocês. E bom, já pra gente começar os nossos testes, a gente tá aqui, é claro, com a nossa GPU Mali. Esse daqui é o Poco X6 Pro com o seu MediaTek 8300 Ultra. E cara, essa versão do Emulator glibc, assim como um inscrito me falou, dava pra gente alterar uma opção aqui dentro do nosso container pra gente realmente fazer ela funcionar. Lembrando que para as GPUs Mali funcionarem aqui dentro do Emulator, a sua configuração de container, né, na hora que você clica nesse botãozinho de mais, precisa estar aqui com a screen size em uma resolução baixa, porque não vai rodar os mesmos jogos que um Snapdragon rodaria. Isso porque as GPUs Mali, né, de processadores MediaTek, Exynos ou Unisoc só rodam aí no formato VirGL, rapaziada. E a VirGL só roda jogos DirectX 9, e jogos DirectX 9 geralmente são antigos, então por isso que eu estou utilizando uma Custom Resolution bem baixa, igual 640 por 480. Mas enfim, Graphics Driver aqui para você que tem um processador com uma GPU Mali, é aqui a VirGL na sua versão 23.1.9. Diferente disso, se você colocar qualquer driver Turnip, ele não vai funcionar, porque aqui os processadores MediaTek não suportam driver Turnip, ok? Então, para você aí que tem MediaTek, Unisoc e Exynos, VirGL, e aqui na DX Wrapper a Wine D3D. Nesse LC AL você pode colocar aqui em inglês, né? Você coloca aqui em inglês para você ter algumas opçõezinhas a mais, porque se a gente for colocar em PTBR, várias das opções do nosso Emulator não vão aparecer, então é recomendado que você coloque aqui em inglês US. Por último, mais ou menos importante, para suas configurações avançadas, eu estou utilizando aqui o Box 64 no preset Performance e o RC File no modo Default. E aqui também no System eu estou utilizando o Aggressive para a gente poder bloquear qualquer serviço de iniciar. Só que como eu disse, galera, para esse Emulator realmente funcionar aqui nas suas GPUs Mali, você precisa alterar uma configuração aqui no Environment Tables. E aqui nesse Mesa GL Version Over, quando você estiver abrindo o seu container pela primeira vez, isso daqui vai estar no modo 3.3. Você tem que colocar na versão 2.1 para ele realmente funcionar a sua mesa e você conseguir fazer ele funcionar a maioria dos seus jogos em DirectX 9. E essa configuração do Mesa GL Thread na versão 2.1, rapaziada, te permite finalmente abrir alguns jogos que você antes não conseguiria abrir com o Emulator glibc, que antes você só conseguia abrir com o Emulator P-Root. Agora com o glibc a gente já consegue jogar o nosso Need for Speed Underground 2, que a gente já havia testado há muito tempo atrás aqui no Poco X6 Pro, dentro da glibc, trazendo pelo menos um pouquinho mais de performance, mas a VirGL ainda traz toda a sua performance para baixo, então não vai ser um salto de desempenho de mais de 200 FPS, igual a gente poderia ver com processadores Snapdragon, por exemplo, mas a gente consegue ganhar uns 10 FPS a mais pra gente jogar um jogo de uma forma mais estável. E cara, Need for Speed Underground 2 é um jogo antigaço, aí pelo menos a gente tá conseguindo rodar alguma coisa dentro da GPU Mali. Aliado aqui ao seu novo layout de controle, que também traz aqui o D-Input para alguns jogos mais antigos, igual esse Need for Speed, rapaziada, a gente já consegue jogar o nosso Need for Speed Underground 2 no Poco X6 Pro a 50, 60 FPS, dependendo da parte que você está. É claro que ele ainda vai dar várias dropadas, vários lags e tudo mais, porque a VirGL não é um centro de performance tão legal assim, galera. Então assim,
a VGL ainda vai ser um problemaço pra quem tem uma GPU Mali, que como vocês podem ver, ele não consegue nem pegar 60 FPS em um jogo antigaço igual Need for Speed Underground 2. Então sim, ainda é um grande problema você rodar no modo VGL, mas pelo menos a gente já tá conseguindo abrir jogos e conseguindo um FPSzinho ligeiramente melhor do que a gente conseguiu nas outras versões com o P-Root do Winlator, ok? Então, ainda tem uma esperançazinha pro seu Poco X6 Pro, mas como eu disse, ele só vai rodar jogos DirectX 9 e não vai rodar nenhum jogo da DirectX 10 ou DirectX 11, igual um GTA V da vida, um God of War igual a gente fez, ou até mesmo um Red Dead Redemption que está nesse título. Já saindo de processadores com GPUs Mali, né, rapaziada, e vindo para um processador Snapdragon, porém um Snapdragon fraco. Esse daqui é o meu Poco F1, e ele tem aqui um Snapdragon 845, que, sei lá, há 6 anos atrás era sim um processador muito forte. Agora, esse Snapdragon 845 tem mais ou menos a mesma performance que o Snapdragon 695 dos dias atuais. E assim, o 695 é um processador bem fraquinho para algumas coisas e principalmente para um Winlator. Então por isso que a gente tá aqui com esse Poco F1 pra gente poder testar um pouquinho dele. Aqui, rapaziada, para processadores mais antigos, igual desse Snapdragon 845, a gente precisa vir na settings e além de deixar a nossa Box 64 na versão 0.3.1, a gente tem que desabilitar essa DRI3 Extension, porque essa DRI3 simplesmente não permite a gente abrir os jogos dentro de processadores mais antigos. Outro detalhe também é que aqui na hora de você editar o seu container, além de você ter que deixar uma resolução um pouquinho baixa, né, porque ele não vai rodar tantos jogos pesados assim, o Graphics Driver para essas GPUs mais antigas e mais fracas tem que ser um pouquinho mais desatualizado, igual a Turnip 24.1. Se você tiver um processador muito mais recente, né, do que esse Snapdragon 845, eu recomendo você deixar a Turnip 24.3 R4, que é muito melhor para você executar os jogos, porque ele vai ter muito mais aceitação. DXVK aqui utilizada vai depender do jogo que você quiser. No meu caso eu estou utilizando a 1.10.3, mas também dá pra gente utilizar de boas essa 2.4 de PlaySync. E esse LCAO eu também vou recomendar você deixar no inglês US, ok? Pra gente poder ter mais opções aqui do nosso Winlator e a gente vai precisar nesse Snapdragon 845. Na guia avançada, a mesma configuração de Box 64 no modo Performance e o Startup Selection no modo agressivo. E assim, rapaziada, por algum motivo essa versão tá bem bugada aqui no nosso querido Poco F1. Talvez por conta aqui do nosso processador ser bem antigo. E apesar dele suportar aí todos os nossos drivers Turnip, toda vez que a gente vier fazer um teste ou abrir algum jogo, ele simplesmente vai crashar e o nosso jogo não vai funcionar. Porém, pra gente corrigir esse problema do jogo crashar, você pode instalar aqui uma Turnip Zinc diretamente das opções do nosso Winlator. Então por isso que eu recomendei vocês deixarem no modo inglês US. Que daí dá pra você entrar nessa opçãozinha 2, vir aqui nessa TZ, que é a Turnip Zinc, e a gente instalar um driver Turnip um pouquinho mais antigo, igual esse driver Turnip 23.13.1. E assim, instalando esse driver diretamente aqui dentro do nosso dispositivo, já dá pra gente rodar alguns joguinhos. E o jogo que eu escolhi, é claro, foi o nosso GTA 4, então a gente vai testar GTA 4 nesta belezinha. E já pra gente poder testar o nosso querido GTA 4, rapaziada, com tudo no low e na resolução de 800 por 600, já dá pra gente jogar GTA 4 em um processador um pouquinho mais antigo, igual esse Snapdragon 845. Infelizmente o brilho não vai ser um dos melhores, né, rapaziada, porque o GTA 4 é um jogo bem escuro, e assim, o display desse Poco F1 não é um dos melhores. Mas já dá pra gente ver aqui duas correções aplicadas, é claro, né, principalmente aqui com o nosso botão L2 e o R2 funcionais, dá pra gente finalmente jogar aqui utilizando esses dois botões aqui pra gente acelerar e diminuir o carro dentro dos nossos jogos. E é claro, rapaziada, vocês podem ver, a performance não está tão consistente assim. Isso porque GTA 4 é um jogo extremamente pesado no quesito de CPU, justamente por conta de toda a sua física um pouco mais realista do que os jogos normais, ok, galera? Então assim, vamos ter alguns probleminhas pra renderizar algumas coisas e é claro, no quesito de CPU ela vai estar bem utilizada. Vocês podem ver aqui nesse canto que a nossa GPU nem sempre vai ser tão bem utilizada, né? Só agora porque eu falei ela tá em 100%, mas geralmente ela fica ali entre 66%, 77% e às vezes vai chegar aqui em 100%, como por exemplo nessa cutscene inicial. Mas já é excelente a gente poder ver que um jogo como GTA 4, que era pesadíssimo pra gente executar, agora já está executando de uma certa forma aqui dentro do nosso querido Poco F1. É claro que algumas versões atrás pode ser que até que o desempenho tava um pouquinho melhor, mas esse Winlator GLBC melhorou bastante aqui pra gente executar dentro do nosso querido
Poco F1. Então assim, galera, dá pra você jogar o seu GTA 4 mesmo em um celular bem mais antigo, igual esse Poco F1. Mas, cara, um dos desempenhos que mais me surpreendeu com esse Simulator 7.1.3 foi aqui com o nosso querido Poco F5, que tem o processador Snapdragon 7 Plus Gen 2, então não é o 7S Gen 2, é o 7 Plus Gen 2, que é um pouquinho mais potente. O desenvolvimento de drivers dele tá bem perfeitinho, a gente consegue algumas coisas bem interessantes. Primeiramente, a gente tem que utilizar aqui, é claro, a nossa settings com a Box 64 na versão 0.3.0, porque se a gente utilizar na 3.1 ou na 3.1.8 Gen 2, os nossos jogos não vão funcionar direito, então eu recomendo você deixar apenas nessa 3.0 para um celular como o Poco F5. Nas opções aqui do nosso container, galera, eu já estou utilizando o novo driver Turnip 24.3R4 e a DXVK também aqui na versão 2.4 mais recente. LCA no modo inglês US, ok? E aqui também no nosso Advanced Box 64 no preset Performance. E com essas configurações e um GTA V na resolução de 1280 por 720p, e é claro, com tudo no mais baixo DirectX 11, olha só o boost de performance que a gente tem, galera. A gente consegue jogar GTA V a 30 FPS no Snapdragon 7 Plus Gen 2 do Poco F5. Isso daqui é realmente surpreendente, galera. Bom, vocês puderam ver aí as performances dele em alguns vídeos atrás, principalmente com essa JLBC na versão 7.1.2, onde a gente conseguia apenas ali 25, 26 FPS. Tava sendo relativamente jogável, mas não tava tão estável quanto esses 30 FPS que a gente tá conseguindo aqui com essa experiência do JLBC, rapaziada. Olha só, a versão 7.1.3, além, é claro, né, de permitir toda essa performance aqui para esse Snapdragon 7 Plus Gen 2, a gente também consegue, é claro, utilizar o nosso L2 e o R2. Então, como vocês podem ver, dá pra gente utilizar os nossos carros e jogar dessa forma. E, cara, a experiência de jogar GTA V dentro desse dispositivo é realmente bem impressionante. Porque assim, galera, o Poco F5 não é um celular caro como um Galaxy S23, um S24, um Z Flip, um Red Magic, como esses celulares, rapaziada. O Poco F5 é um celular de apenas R$ 1.500 usado, ok? É claro que se você for pagar aí uma versão 0 km, né, você vai achar ele por R$ 2.000. É um preço alto assim para os padrões brasileiros. Mas R$ 1.500 usado, cara, dá pra você pagar. Se você economizar bem, dá pra você pegar. E ele sai até mais barato do que se você pegar um Poco X6 Pro e você não ter as mesmas capacidades pra executar certos jogos e certos emuladores. E olha só, a gente tá mantendo uma experiência tão constante em 30 FPS que até dirigindo, tudo bem, não em altíssima velocidade, a gente tá conseguindo se manter a 30 FPS estáveis aqui pra você jogar em um celular como esse. Então, cara, dá sim pra você jogar GTA V em um celular barato. E aqui tá a prova dele que o Poco F5 tá rodando em 30 FPS. E, cara, o desempenho tá sensacional. Mas é claro que vocês não vieram pra ver apenas o GTA V igual a gente testou várias vezes, né? E sim, pelo título, vocês vieram pelo Red Dead Redemption. E nessa versão do Emulator JLBC 7.1.3, a gente já consegue abrir ela. Porém, é claro, a gente precisa também de algumas correções, igual foi lá com o nosso querido Poco F5. Aqui eu vou estar utilizando o meu Z Flip 6, que tem Snapdragon 8 Gen 3, mas por conta do armazenamento dele ser um pouquinho mais compacto, né, galera? Ele tem aqui uma placa-mãe literalmente desse tamanho. A condutividade térmica dele não é tão boa assim, e por isso, galera, a Samsung reduziu bastante a potência desse 8 Gen 3. Então a gente não vai ver esse 8 Gen 3 brilhar como se fosse um S24 ou um Red Magic. Para ajudar ele a manter um pouquinho mais de performance, eu coloquei aqui as nossas configurações do Box 64 na versão 0.3.0 e o container eu coloquei numa resolução de 854 por 480, utilizando também aqui o Turnip na versão 24.3R4, e a gente também vai precisar colocar a nossa linguagem em inglês US para a gente poder jogar o nosso jogo. E é claro, na guia avançada, o Box 64 no preset de performance. Porém, tem alguns probleminhas quando a gente executa o Box 64 no modo performance para rodar um jogo como Red Dead Redemption. Principalmente, galera, porque eu tentei diversas configurações diferentes, mas se a gente colocar aqui num preset compatibilidade, o nosso Red Dead não abre. Se a gente colocar aqui no preset de Intermediate, ele também não abre. E se a gente colocar aqui no modo performance, ele abre o nosso jogo, porém ele tem vários bugs, e um deles é de simplesmente o jogo crashar a nossa wine inteira. Então não dá pra gente jogar mais de 20 segundos aqui dentro do 8 Gen 3 do Z Flip por conta dessa questão. Além de tudo isso, na hora que a gente for abrir aqui o nosso Red Dead Redemption 2 dentro do nosso celular, galera, você também vai precisar vir aqui na guia de Start
Start e vim aqui nas suas opções de instaladores, né, da D3D e vim aqui nessa opção do DX12 e corrigir aqui a Vulkan D3D 12 diretamente utilizando esse fix que tem aqui. Porque assim, o Emulator tem uma dificuldade para abrir alguns jogos em DirectX 12 e aqui com esse fix a gente já consegue rodar o nosso Red Dead Redemption com a DirectX 12 corrigida. E como eu disse, sim, a gente é capaz de abrir o Red Dead Redemption dentro do Emulator, mas ainda não com toda aquela performance que a gente viu alguns meses atrás com o Mobox. Como vocês podem ver, a gente tá pegando um FPS de 15, 16 FPS e como eu falei pra vocês, depois ele crasha a nossa Wine. É capaz da gente abrir, porém ainda não tá com aquela performance toda que a gente viu dentro do Mobox. Então eu vou realizar um outro teste utilizando Red Dead Redemption nesse Z Flip 6, utilizando também o Mobox, galera, porque daí a gente vai conseguir ver qual que é o relativo de performance entre o Emulator e o Mobox, mas é claro, não dá pra gente comparar diretamente, galera, porque o Emulator vem recebendo várias atualizações, então vários jogos estão muito mais fáceis da gente abrir dentro do Emulator, enquanto o Mobox simplesmente parou no tempo nas atualizações, e a sua última grande atualização foi lá em maio, rapaziada. Então assim, tem muitos meses de desenvolvimento que o Mobox simplesmente não atualiza, não traz nada de novo, e assim, o Emulator tá gradativamente passando ele em alguns jogos, só dependendo de certos jogos, como por exemplo esse daqui, né, o Red Dead Redemption, que lá no Mobox ele realmente brilha, que o Emulator ainda não está chegando nesse patamar, mas como vocês podem ver, o nosso jogo já está começando a abrir e a gente já está começando a ter uma leve experiênciazinha do que é rodar o Red Dead Redemption dentro do celular. Lembrando que foi assim com o GTA, demorou para abrir, mas ele eventualmente abriu. Foi assim com The Witcher, que agora a gente já consegue rodar em 60 FPS nesse Z Flip aqui que a gente tentou rodar o Red Dead. Então assim, a gente tem que esperar mais algumas atualizações do Emulator pra gente ver se essa performance é corrigida. E é claro, assim que for corrigida, eu vou trazer um teste completo só do Red Dead Redemption pra gente ver essa performance toda. No geral, galera, esse daqui foi o vídeo do nosso querido Emulator glibc na sua versão 7.1.3. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo. Se inscreva no canal aqui embaixo também para mais vídeos como esse e vários outros. Comenta, compartilha, adiciona esse vídeo aos favoritos, liga o sininho para não perder mais um vídeo. E é nóis, galera, valeu e falou! Tchau, tchau!